Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo, é com grande alegria que nós iniciamos esta jornada da Grande Quaresma e hoje nós comemoramos o Domingo da Ortodoxia. O que significa esta comemoração? Não é apenas uma glorificação da própria igreja, apenas é a vitória da verdade, e a verdade, como nós vemos hoje no mundo, ela é combatida, e a verdade é a luz de Deus que prevalece sobre as trevas. Mas o Domingo da Ortodoxia é um fato histórico também, porque durante o período iconoclasta, a igreja sofreu muitos anos, passou mais de 100 anos, quando se destruíam os ícones, os próprios imperadores cristãos perseguiam aqueles que veneravam os ícones. Mas isso é um processo que começa logo quando se anuncia o Evangelho de Cristo. E aí nós temos que remontar ao Antigo Testamento. A revelação foi dada ao povo escolhido e amado de Deus para que ele a entregasse ao mundo. E Cristo vem completar essa prescrição. Mas, a partir de Abraão, nós conhecemos o monoteísmo, porque naquele momento o mundo venerava uma multiplicidade de Deus. Então, a revelação de Deus era que existe um só Deus, o Altíssimo, o único Deus. Mas essa pergunta, há mais de 2000 anos, se faz de por que a Santíssima Trindade? Não há uma contradição nisto? Esta contradição é aparente. Vamos ler o primeiro capítulo da Bíblia, da Torá. No primeiro capítulo, nos primeiros 3 versículos, nós vemos que Deus criou o mundo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus, faça-se a luz. Temos aqui os 3 movimentos de um Deus único. O Deus Criador, o Espírito Santificador e a Palavra de Deus, que é o Cristo. Cristo é o Verbo, é a palavra desse Deus único que se manifestou a nós. Então, a promessa do Antigo Testamento, e o Cristo disse, eu não vim abolir a lei, vim cumpri-la. Então, ele vem ao mundo manifestar-se como palavra de Deus. E através desta palavra de Deus, que é o Cristo, Deus criou todas as coisas. E cada elemento da natureza, as estrelas, os animais, as montanhas, os rios, os mares e o homem, todos têm a marca do Criador. Em cada coração está a marca do Criador, justamente a palavra de Deus, que é o Cristo. Então, quando Cristo inicia seu ministério e depois da sua ressurreição, existe essa contradição aparente, essa luta entre o Novo e o Antigo Testamento, e fora os outros povos, as outras culturas que negavam o cristianismo, o Evangelho. E então, logo no início da história, estamos falando aqui de história, na história do cristianismo, vemos como o erro, a mentira, a meia-verdade, a verdade meia, prevaleceu no início da igreja. Desde seu início, basta ler os textos históricos, verificamos que há uma confusão em relação ao que é o cristianismo, a toda essa tradição. E então nós vemos, por exemplo, o capítulo das heresias. As heresias é um conjunto de negações ou uma adulteração do que seria a mensagem cristã, quando se fala, por exemplo, que Cristo é
apenas um homem. Não é Deus. Outros afirmam que é só Deus e que o homem não pode estar aí. Negam que Deus tenha duas vontades, humana e divina. Mas por que isso? Porque Deus vai ter uma vontade humana e divina. Porque o projeto de Deus, quando Deus cria o homem, é para que o homem se faça como Deus, que tenha, não igual a Deus, mas que tenha as características de Deus, no sentido da inteligência que foi dada por Deus ao homem, da liberdade, e isso é um problema muito sério. Até hoje não se entende o problema da liberdade, o problema do mal, o problema da escolha ou não de Deus, de negar Deus. Isso é um problema da liberdade, mas isso é outro capítulo à parte. Então nós vemos que o cristianismo cresceu numa confusão. Os próprios reis cristãos começaram a combater os ícones. Mas os ícones não eram proibidos no Antigo Testamento? Sim, de fato. Mas por quê? Porque no Antigo Testamento, Deus está preparando o seu povo para a revelação da verdade completa. Então, Deus, e basta ler as Escrituras, o próprio Moisés, por exemplo, viu a Deus de costa. Ninguém podia ver a Deus, porque Deus é outra natureza. Deus é outra natureza. Mas Deus se fez homem, visitou o homem. O Antigo Testamento é a promessa de Deus que se cumpre na vinda de Deus a estar conosco. Os profetas já diziam, Deus conosco, Deus Emmanuel, o Deus nos visitou, Deus se manifestou. Portanto, este Deus do Novo Testamento, ele tem um rosto. Já não é aquela ideia abstrata de Deus lá em cima e nós não podemos comunicar-nos com Deus porque Ele é essência divina, inalcançável, inatingível. De fato, ninguém vê Deus, ninguém pode tocar a Deus. É como querer pegar o sol. Ele nos derrete, nos queima, porque é outra natureza. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, no seu amor pelos homens, por nós, veio até nós na forma humana. Então Deus assumiu nossa condição humana. Mas por que isso? Porque o projeto de Deus, quando Deus criou o homem justamente para ter o Espírito de Deus e que o homem pudesse ser amigo de Deus, que é o título que Jesus Cristo utiliza com seus apóstolos. Já não nos chamam de servos da lei, da justiça, nos chamam de amigos. E Deus criou o homem e dotou ao homem de duas qualidades que só Deus tem: inteligência e liberdade. É por isso que o homem nega a Deus. É por isso que o homem pode dizer não a Deus e ser ateu. Aliás, na modernidade é o único período da história onde há ateus, porque todos os povos da antiguidade, todos, têm uma noção intuitiva do mistério da criação e veneram a natureza, sabem que tem algo além. Mas os modernos são muito inteligentes, muito autônomos, muito autossuficientes, negam a Deus. E então, no período da história, só para completar esse primeiro bloco, os ícones se pintam porque eles representam a natureza humana glorificada por Deus. Então nós vemos os santos, cada um deles tem uma áurea que significa a luz do Espírito. São homens e mulheres que foram tocadas pelo Espírito de Deus. E são capazes de fazer milagres, operar prodígios. Então, o homem foi destinado para ser como Deus, não igual a Deus, participar da natureza de Deus. O apóstolo Pedro fala disso. O homem está destinado a ser como Deus, a participar da natureza de Deus. Deus nos convida à sua casa, ao seu reino, para que nós possamos estar com Deus. Esse é o projeto de Deus. Deus se faz homem para que o homem se faça como Deus.
a uma troca. E então, nesse período histórico, alguém decidiu, num apego a essa ideia monoteísta, e que Deus não podia ser representado. E claro que não pode ser representado. Qual é a foto de Deus? Se ele é essência, se ele é espírito puro. A foto de Deus é o Verbo encarnado. É a mãe do Verbo. São os santos e santas que se tornaram semelhantes a Deus na santidade. É só isso. Portanto, o ícone é um objeto, é uma madeira que representa algo que está para além do objeto. E essa dimensão, estranhamente, os modernos não entendem. Não entendem a dimensão simbólica. Não entendem a representação. O ícone representa uma realidade que está para além do objeto. Portanto, nós veneramos o protótipo, quer dizer, o modelo que esse ícone representa. Isso é difícil. Esse salto quântico, muita gente não consegue. A foto de um pai e de uma mãe, a gente não joga no lixo, a gente guarda, né? Dá beijos, porque ele representa um amor que você vive. E para concluir, o evangelho de hoje, Filipe, que é um apóstolo de Cristo, se encontra com Natanael e diz: encontramos o Messias, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael, que era um estudioso das Escrituras, é um doutor da lei, estudava muito, ele responde: e pode vir alguma coisa de Nazaré? Atenção, aparentemente ele está desprezando Nazaré como um lugar insignificante. Não, é porque ele era estudioso da lei, ele sabia que o Messias não podia vir de Nazaré. Sabia disso? Ele nasceu em Belém, como diz a Escritura. Né? O descendente de Davi nascerá em Belém. Ele nasceu em Belém, foi criado em Nazaré. Aí está o detalhe. Então, Natanael, e aí Filipe disse que o convida a visitar Cristo para ter a experiência de Cristo. Quando Cristo o vê, diz: eis aí um israelita em cujo coração não há dolo. Quer dizer, era um homem justo, era um homem sábio. E Natanael se põe surpreso, diz: de onde me conheces? É o que eu falei antes, Cristo está nos corações. Cristo tem um chip de cada coração, ele sabe onde você está, por onde você anda, é um GPS super especial. Embaixo da figueira te vi. Ou seja, antes desse momento, dessa hora, ele o viu, antes do encontro. E estar embaixo da figueira, uma imagem poética daquele homem que está embaixo da lei, estudioso da lei. E aí, intuitivamente, Natanael compreende que está diante de algo muito, muito maior. E disse: Rabi, que é mestre da lei, tu és o Messias. E diz Jesus: só porque te disse que te vi embaixo da figueira, coisas maiores verás. Verás os anjos subindo e descendo. Quer dizer, a realidade que Cristo vem descortinar é o encontro do Antigo e do Novo Testamento para uma nova realidade. E Natanael, nesse momento, ele faz essa síntese e se encontra com Jesus Cristo. Aquela crise de que eu sou judeu, não sou cristão, se resolve a uma síntese. Cristo é um judeu, nasceu judeu, e ele não vem abolir a lei, vem para cumpri-la. Esse é o mistério desse encontro. E é isso que nós celebramos hoje. No final da liturgia, nós faremos uma pequena procissão, simbolizando que a verdade ela está no mundo todo, e depois vamos venerar os ícones, reconhecendo que Deus se manifestou, que Deus nos visitou, que Deus
é Deus conosco, é Deus Emmanuel. É isso que nós comemoramos. E assim possamos todos caminhar para o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.